E tudo bem? Seja bem-vindo! Hoje a gente vai falar de status dos projetos, status das atividades. Muito bem. Aqui em Porto Alegre hoje está um pouco frio, está um pouco nublado, um pouco ameaçador de chuva. Então, mas está muito agradável para trabalhar em casa. Agradeço muito hoje, né, ter essa oportunidade de trabalhar em casa. Poxa, e vamos nessa, né? E poder aqui nesses momentos do horário de folga que eu tenho do almoço, poder compartilhar, meditar assuntos de planejamento, de projeto, para a gente ter atalho. O intuito aqui é refletir e passar um pouquinho esse atalho de tempo no que eu venho aprendendo no dia a dia, tá bom? Eu lido muito com projetos, eu lido muito com ações, controles de ações, to-do lists e tudo. Isso para mim é muito normal, muito frequente no meu dia, ok? E o tempo todo eu estou lidando com isso. E hoje eu gostaria de enfatizar um pouco mais sobre a questão de status das atividades. Tá? Eu coloquei ali no story como se fosse um velocímetro. Então eu posso encarar esse status como se fosse aquele velocímetro do carro. Quando eu faço um planejamento mais físico, como eu fiz aqui, por exemplo, um post-its, é um planejamento mais estático. O que eu falo por aí, né? É um planejamento não muito dinâmico, é um planejamento mais de estratégia, mais para tangencializar alguma coisa. É um planejamento mais de longo prazo, pensando assim, ok? E eu uso ferramentas digitais para ações rápidas. Eu uso, por exemplo, o meu caderninho, que sempre está perto de mim, o caderninho da agenda também, sempre está comigo. Eu estou anotando as coisas nele, tudo, as ideias, desenhos, estou anotando ele, né? Tem gente que gosta de usar o celular, mas eu não consigo largar muito o caderno, tá? E aí, a ideia é a gente começar a medir como está sendo a execução dessas atividades. E aí, hoje nós podemos definir alguns status de atividades, que é um pouco diferente da fase da atividade. Por exemplo, uma fase de iniciação do projeto é toda uma fase onde eu estou levantando os dados, eu ainda estou estudando um termo de abertura do projeto, os valores que eu quero investir, o tempo que vai durar aquele projeto, de forma muito mais macro, que você pode fazer por aqui, por exemplo. Tá? Só que no dia a dia, na execução, na abertura, no detalhamento dessas ações, é preferível ir para um modo mais digital, porque você consegue ver o histórico e ver o que foi executado, o que já está concluído, quantas ações tiveram, quantas pessoas estão envolvidas. Daí que se recorre a ferramentas, ao uso de ferramentas para fazer essa coordenação, para fazer esse controle. Que é mais na fase de execução e controle, tá? Que eu vou falar hoje. E aí existe o primeiro status, que são coisas não planejadas. Eu somente insiro ali e eles não necessariamente estarão planejados. Eles foram inseridos e ainda eu não coloquei meu cérebro para avaliar em que momento eu vou executar aquela ação. Essa ação ela pode ser guardada como algo depois eu faço, ou pode estar conectado a um projeto específico, de forma séria, okay? Um projeto aberto, e que eu preciso futuramente programar ela, colocar ela no tempo para ser executado. Esse que é o lance. Um segundo status é medir o que está sendo planejado. Os planejados significa que eu já tenho um percentual de planejamento, ou seja, eu já projetei aquela atividade para ser executada em tais datas, em tais frequências, em tais dias. E isso mostra para mim que ele está num ponto de planejado. Eu desejo já realizar aquela atividade. Já não é um sonho, é algo que realmente eu projetei para ser feito. E no meio aí, entre o planejado e em planejamento, tem um termo que eu gosto muito de usar nos meus projetos, que é o quê? O projeto está ativado. O que é isso aí? O ativado significa que não tem pendências nenhuma para executar aquela ação. Por exemplo, eu começo a executar uma atividade, eu coloco ela em status em andamento e descubro que eu preciso de alguns outros fatores, de algumas outras pessoas, de dados.
Eu posso, em vez de passar ela para planejado, voltar a uma casa, tirar ela do em andamento, eu posso inserir ela como pendente, né, desse ativação. Então, no momento que eu receber aquela informação, eu passo ela para o status ativado. O que significa isso, o status ativado? Com certeza é para ser executado, eu não dependo de mais nada. Então, na hora que você vai iniciar suas atividades que estão no status ativado, significa que o quê? Só basta você, seu tempo, para inserir sua cabeça e executar. Okay? E aí você pode passar ela para uma revisão, ou já joga logo para a conclusão, e beleza, e foi. Tá? O revisão ele é muito indicado quando a gente está trabalhando em grupo. Você pode criar esse status antes de concluir para as outras pessoas fazerem esse check. É muito usado, eu aprendi isso dentro do próprio Constructim, onde existe um fluxo ali de informações, né, onde tem atividades em aberto, em revisão, concluído, criadas por mim. E é bem simples assim, funciona bem. Nesse nível de Kanban, onde o próprio planejamento já é um indicador, já é um gráfico. Por exemplo, quando começa a acumular caixinhas só de um lado desse planejamento, ou numa coluna, eu mostro fisicamente que ali existe um problema, existe um acúmulo de ações. Ah, tem muita coisa acumulada como planejamento. Ah, então eu tenho que me atentar. Poxa, tem muita coisa planejada aqui e tem pouca coisa em execução. Então eu tenho que ver o que está acontecendo, se eu preciso distribuir essas atividades com mais pessoas, se eu preciso envolver mais pessoas, ou de fato eu tenho que planejar menos, tenho que cortar escopo. Cortar escopo é o quê? Não vou executar essa função, não vou executar essa coisa agora. E aí você tira fora de jogo. E depois que ela é concluída, beleza. Aí a atividade ela foi concluída. Hoje focando exatamente nesses status, que é o quê? Coisas não planejadas, coisas planejadas. Eu comecei a executar, deu problema, e aí ele está em execução, e eu coloco somente depois eu coloco em ativado, ou seja, o ativado ele mostra para mim de fato que não depende mais. Ou seja, uma atividade que está em execução não necessariamente depende de mim, de eu chegar e executar. Ele está em andamento, mas pode ser que em algum momento ele depende de outras pessoas. E ele vai se tornar ativado quando de fato aquela ação em andamento ela fica ativada, ou seja, ela fica pronta, preparada para ser executada. Depois ela entra em concluída e tudo. O que eu falo disso é o seguinte, dá para criar os gráficos, dá para criar os indicadores, por exemplo, a ver o volume de ações em planejamento, o volume de ações em ativo, o volume de ações em andamento que estão planejadas, e aí você vai criando esses indicadores como se fosse um velocímetro, e nisso você consegue ali já ter uma percepção do que está acontecendo e onde focar. O objetivo da live de hoje é justamente isso, refletir o status e ver como você pode melhorar a gestão dos seus projetos, inserindo esses status e medindo esses status ao longo do processo, tá certo? Agradeço muito a presença de todos aí e tenham um bom dia. Até amanhã.